Mais uma live, né, circuito de filmes, mais uma semana, mais uma noite de aprendizado, que a gente possa realmente compartilhar o melhor, ainda mais essa noite, né, o filme O Poder Além da Vida, muitos aprendizados, muito mesmo, para que a gente possa realmente, sempre no segmento de no mínimo três aprendizados, para que a gente possa colocar em prática. E no filme, né, o que eu sempre falo é conhecimento sem prática, né, vira teia de aranha. E no filme fala sobre a questão da diferença do conhecimento e da sabedoria. Eu vou estar falando também essa diferença nessa live de hoje. Então, assim, para mim sempre é uma honra, uma satisfação estar compartilhando com vocês esse conhecimento, né? Esse filme, ele parece um pouco filosófico, mas ele tem um direcionamento de desconstrução, o desconstruir as nossas verdades, que na realidade é crenças, né? Crença é tudo aquilo que eu acredito, e a partir do que eu acredito, eu me comporto, eu penso, eu sinto. Então é importante que a gente possa realmente rever algumas verdades que a gente tem nesse intuito de mudança. E dentro até de lives que eu já fiz, o conceito de autorresponsabilidade também aparece nesse filme, né, O Poder Além da Vida. Então é um filme de 2006, é um filme onde tem o jovem, né, que ele é atleta, né, na questão do ginástica. Lorena, seja bem-vinda. Então, assim, e tem esse jovem, né, um jovem que tem condições financeiras, estuda em uma faculdade muito boa, tira notas boas, ele está em noitadas também, como um bom jovem, né, vamos dizer assim, em termos de curtir a vida. É a questão de mulheres. Então, assim, o ambiente que ele está, em termos de forma física, ele está muito bem, ele tira notas boas. Noélia, seja bem-vinda. Então, assim, tudo que aparentemente, entre aspas, que um jovem, né, gostaria, a princípio, ele tem. Né, a questão de dinheiro, status, ele se sai muito bem, ele tem uma posição de destaque num time, né, de ginástica. Então, assim, então tem esse personagem e também tem o Sócrates. Né, em algum momento do filme eles se encontram e a partir desse encontro tudo muda em termos de visão de vida para esse jovem. Então, assim, é baseado em história real, tá? Realmente, de fato, aconteceu, e por isso que tem tantos elementos para a gente pensar e, né, em termos de conhecimento, aprendizados. Eu vou estar falando nessa live. Então, assim, recapitulando, esse jovem ele tem um estilo da questão, ele bebe, né, tem esse estilo de bebidas, noitadas, né, mulheres, e a gente pode também, dentro do esporte que ele faz, ele é dedicado, ele gosta do que faz. E aí, um dos aprendizados já com esse filme, para a gente começar nessa noite, é a questão do se esforçar, se esforce e você terá resultado. Então é um resultado, é um aprendizado que a gente pode ter já nessa noite, esse. E tudo aquilo, né, quando se fala em fazer algo diferente, nesse caso lá no filme, ele quis, em um dado momento do filme, ele quis fazer algo diferente no esporte. E o técnico, nessa hora, ele fala para ele, para que ele não teste, ele não se arrisque em nada novo. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Quando a gente sai da nossa normalidade, quando a gente sai
de um padrão, né? Seja um padrão talvez estabelecido por nossa família, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de amigos. Essas pessoas, né, não fazem por mal, mas pode acontecer isso. Eles começam a falar: não faça isso, né? Não teste nada, isso você está maluco, alguma coisa nesse nível. Então, às vezes, você pode avançar, ou você tem a capacidade de avançar, só que essas falas podem vir e você ficar desacreditado, você se sentir desacreditado, não se sentir capaz para fazer. Então, assim, dentro dessa, vamos dizer, desse padrão, o técnico, de vez em quando, né, dentro do filme, ele tem alguns momentos que ele coloca esse jovem um pouco, que é o Newman, um pouco para baixo. Então, assim, sempre vai existir pessoas que eu falei no início da live, que é crenças limitantes, são verdades, né? São verdades que a gente tem, então que essa outra pessoa tem. Às vezes o que serviu, o que aconteceu para essa outra pessoa, não necessariamente vai acontecer com você ou serve para você. Então esse filme ele traz um pouco isso para a gente refletir, né? Em quais situações você tem ouvido talvez a sua intuição, o quanto você tem ouvido as outras pessoas. Então é importante que a gente esteja atento a esse ponto. Então, assim, às vezes também tem um dado momento, André, seja bem-vindo, um dado momento que a gente quer explicação para tudo. A gente quer entender tudo, saber os porquês da vida. E às vezes a gente só precisa viver, é só vivenciar. Né? Porque o milagre, né? Você faz o milagre acontecer a partir disso. Porque quando você procura entender muito, você está vivendo muito pelo lado racional. Então é importante que a gente preste atenção a esse dia a dia. Que esse dia a dia, vocês vão começar a entender que nesse filme, ele vai em torno da questão do presente. O André é psicólogo, ele sabe que a questão da importância do viver o aqui e agora, né? Então, ele, com certeza, em algum momento ele vai contribuir alguma coisa nessa direção. Então, assim, é importante que a gente vivencie. E aí, como eu falei no início da live, existe uma diferença entre o conhecimento e também a sabedoria. Você pode ter um conhecimento, mas não ter sabedoria, porque a sabedoria é a prática desse conhecimento. Então, assim, nós estamos numa era hoje onde tem muita informação, onde tem muito conhecimento. Então é muito arriscado a gente ficar num estado de obesidade cerebral. Então seria o quê? Excessivamente conhecimento e eu tenho dificuldade, é desafiador para mim colocar em prática, é desafiador para mim compartilhar isso com as outras pessoas. Eu posso ter um excesso, mas eu não consigo passar isso, ou passo muito pouco. Então o compartilhar é bem interessante. E no filme, né, eu entendi dessa forma esse Sócrates, que ele trabalha no posto, é freitista, em algum momento eles se encontram, né, esse jovem, o Newman, ele tem problema de insônia, ele sempre ele está envolvido com medo. Então, geralmente, qual é o momento que a gente se depara com esses medos internos? É quando a gente não está na frente de ninguém, quando a gente está em confrontação com a gente, em confronto conosco. Então é importante, e aí a gente vai entender
que esse jovem, o Nilma, ele tem dinheiro, ele é bem, um rapaz bonito, né, atraente em relação às mulheres. Então, em termos de dinheiro, atraente, tira boas notas no colégio. Na questão da equipe de ginástica, ele tem um destaque. Ele teria, supostamente, seria o status de sucesso. Talvez, a princípio, o que talvez a sociedade incentiva, de sucesso. Um rapaz, um jovem bem sucedido. E a gente, dentro desse filme, e com a entrada do Sócrates, o Sócrates ele tem um papel de como se fosse um coach, né? Um coach, um psicólogo, né? O coach, para quem não sabe, ele é treinador, ele treina habilidades para que você entre em um estado ou se conheça mais, quebre, né? Elimine as crenças limitantes. Sócrates é desconstruir o que talvez esse jovem, o Nilma, ele estava ali naquela batida. Então, naquela normativa ali, naquele ponto, ele achava que estava muito bem. E a gente começa nesse filme, em um determinado momento, a gente vê que ele vai, aos poucos, vai caindo a ficha dele. Então, assim, aí em um dado momento, o Sócrates pergunta para ele: você é feliz? E quando o Sócrates fala para ele, ele fica um pouco balançado, porque nesse mesmo momento o Sócrates ele fala sobre a questão que ele não dorme. Ele tem esse dado. Então, então, assim, uma reflexão e um aprendizado. O que adianta, né? A felicidade não é só dinheiro, não é questão de tirar notas boas na faculdade e também ter excelente forma física, né? Eu posso ter tudo isso e não ter paz, não dormir, né? Não conseguir dormir. Então, o que adianta você não ter paz? Talvez, né, um grande ponto em qualquer situação para você, para nós, é a questão de ter paz. Você está se sentindo paz na situação que você está hoje? Você está sentindo paz no negócio que você está abrindo? Você está sentindo paz no seu trabalho, na sua profissão, na sua família? Então é uma pergunta que a gente pode se fazer nesses momentos, porque talvez essa seja a maior riqueza, seja realmente se sentir em paz e bem consigo mesmo. Então, e aí dentro desse filme, o que esse jovem queria? Ele queria ir para as Olimpíadas e ganhar o troféu, a medalha. Aí uma pergunta é: quantos de nós talvez estamos nessa corrida desse ouro, desse troféu? Só que quando a gente chega nesse troféu, talvez o quanto a gente talvez abdicou, né? Talvez nesse caminho a gente talvez sacrificou algumas coisas. Então é importante ou então quando você conquista esse troféu, sim, e aí? O que é além disso? Então, assim, uma reflexão nesse momento, e no filme mostra isso: se algo que você deseja muito, você não conseguir realizar, o que é que você vai fazer? Porque, assim, tem algo que você quer muito, e por algum motivo você acaba não conseguindo, existe algum impedimento, às vezes da própria vida, né? Eu tive um exemplo disso. Na época que eu estava na direção da questão de ser jogador de futebol, eu apostei todas as minhas fichas naquilo. Eu com 16, 17 anos, 15 na verdade, 15, 16, 17 anos ali. Então, assim, aquele mundo era o meu mundo ali. Então, naquele momento, eu tive uma lesão. Então, esse impedimento, vamos dizer assim, maior. E aí eu tive que fazer cirurgia, enfim. E depois voltei e tive uma nova lesão no mesmo joelho. Então, naquele momento, a sensação de estar sem chão. Então, vocês vão perceber que no filme,
esse jovem, ele também tem esse objetivo, só que em um dado momento há um impedimento disso. E aí ele vive um dilema se ele vai à frente, né, com esse amor, ele realmente tinha uma paixão por isso, ou ele vai fazer outra coisa, enfim. Ele fica sem saber, na condição que ele fica, o que ele faria a partir dali. Que aí o Sócrates, né, vamos chamar ele de coach desse jovem, ele começa a ajudar de alguma forma esse jovem. Então, assim, então nesse momento você, no meu caso, eu abri o leque para as outras coisas, né? Ou então formas diferentes de alcançar o que eu queria. Então, no próprio filme, ele questiona, o Sócrates questiona a ele: se você não ganhar a medalha, se você não se tornar um ginástica que possa ser destacado, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Então, a mesma coisa somos nós em algum momento na nossa vida, que aí é lidar com a frustração também. Que a frustração também é importante para que a gente possa equilibrar algumas coisas, se deparar com o limite, no sentido não que a gente pare, mas que a gente saber que talvez as coisas não são, em alguns momentos não são como a gente quer, e buscar de fato uma força maior e colocar uma força maior no que realmente a gente quer. Eu percebi que às vezes uma frustração é importante para realmente testar o quanto você quer aquilo e você criar estratégia, criar força para você realmente ir à frente. Então esse filme ele traz isso também, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar. Como eu falei, o Sócrates ele entra como um coach, um psicólogo nesse filme em relação a Newman, que é o jovem, né? Então, às vezes, quando a gente está uma pessoa que questiona as nossas verdades, Josi, seja bem-vinda, Dejan também seja muito bem-vinda. Então, quando uma pessoa, talvez você, talvez alguém, né, de fora, questione as verdades que a gente tem, que você tem, você pode tomar essa pessoa, a Isabel, seja bem-vinda, você pode tomar essa pessoa como uma pessoa louca. A pessoa enlouqueceu, porque está fora da norma. Quem questiona, ele sempre está ele está fora da normalidade, está fora da massa, da manada. Então, assim, esse filme, Rose, seja bem-vinda. Esse filme ele traz um despertar da consciência. Ele até um dado momento fala, tem muitos de nós que talvez até o final da vida não vai despertar, não vai acordar. Às vezes é preciso que alguém de fora venha e tenha essa não que ele seja o dono da verdade. Andréa, seja bem-vinda. Não é que seja o dono da verdade, mas é só um olhar de fora. O questionar não é impor, é simplesmente questionar. É isso mesmo que você quer? Então, às vezes, até o próprio Newman, ele fica até confuso, porque, dependendo da situação, o Sócrates, ele questiona. Ele não direciona, ele simplesmente questiona. E nesse questionar, quem faz o processo interno é o Newman, é o jovem. Então, assim, é importante, né? Então, assim, essa pessoa que está fora, que questiona essa normativa geral, ele vai ser chamado de louco. E se essa pessoa for você, fique tranquilo, tá tudo certo, tá? Então, assim, outro aprendizado foi que o nosso nível de sabedoria não está associado aos bens materiais que a gente conquistou, nem um cargo na empresa que a gente está exercendo, e nem ao status, mas sim na forma e no estilo de vida e na qualidade de vida que a gente vive. Isso sim. Então, no filme, alguns momentos esse jovem,
ele olha para esse personagem, o Sócrates, ele vê o quê? Uma pessoa que trabalha em um posto, praticamente o fluxo é muito baixo, ele é um fretista, ele abastece, mas no caso dele, o Sócrates, ele é muito feliz ali, muito satisfeito, porque o posto ali, ele tem uma metáfora, uma simbologia de distribuir, né, a questão do abastecer. Então, no caso dele, ele tem como propósito servir as outras pessoas. Então, é um ponto, né, um propósito maior, que eu sempre falo, que é a questão do crescer e o contribuir. Então, entenda que o crescer seja uma asa de um avião e o contribuir seja a outra asa, a asa direita. E o crescer seja a esquerda. Então, você só pode decolar com o crescer e o contribuir juntos. Se você tiver só o crescer, uma asa, um avião com a asa só não sobe. Se você tiver só o contribuir, você também não vai decolar na sua vida. Quando eu digo decolar, no sentido de ter qualidade, de você realmente começar a ter uma vida plena, no sentido desse contribuir, né? esse alimentar. Então o Sócrates, ele vivencia isso de uma forma no filme bem interessante, simples, né? Mas na hora de ali naquele momento satisfatório. E aí um dado momento desse filme, a questão, ele frisa ali, o Sócrates, a questão quando a gente comer, a gente saborear a comida. Então às vezes é tão automático esse hábito que passa despercebido. Então, quando é que a gente faz isso? Quando é que a gente saboreia a comida de fato? É quando a gente está no aqui e agora, no presente. Então esse filme, ele vai incentivando nessa direção. Presente, está ligado no que está ao seu redor. Então, nesse sentido, a gente precisa estar muito atento. Então, assim, então esse simples ato de saborear a comida, de você realmente, você estar numa caminhada, sentir o vento no seu rosto, né, sentir o perfume, né, das flores, da vegetação, isso é simples, mas te coloca no presente. E aí eu vou entrar em outra questão dentro do filme, no sentido que ninguém quer encontrar as suas próprias respostas. E além disso, as outras pessoas querem que acredite nas suas respostas. Como seria isso? Né? Essa pessoa que fala algo, ela não faz o processo interno de buscar suas próprias verdades ou respostas. E ainda, além disso, ela faz ele compartilha algo que não é nem resposta dele. Então, baseado nisso, né, qual é o aprendizado que a gente tem? Pare de ouvir os outros e encontre as suas verdades, as suas respostas dentro de você. Porque existe a nossa tendência de estar ouvindo, né, de dar muita ênfase, né, à opinião do outro, à crítica do outro. A gente acaba esquecendo da nossa visão, da nossa intuição também, que é importante. Nesse filme ele frisa isso. As pessoas têm medo de entrar, né, dentro de si. Tem medo de fazer esse mergulho, por uma série de questões. Mas se você vencer esse medo, esse desafio, você vai descobrir, você vai encontrar muitas respostas que talvez há muito tempo você talvez esteja procurando. Esse é o único lugar, né, dentro da gente, é o único lugar que você vai encontrar o que você precisa. E entender que o corpo e a mente é uma coisa só, né? A gente precisa treinar essas duas vertentes. Duas que eu falo, mas é a mesma ligação. Então a gente precisa dar sempre, e baseado nisso, sair um pouco dessa felicidade aparente. Como eu falei,
esse jovem ele era rico, tem a questão da casa, tira boas notas, vai bem no time. Então, essa felicidade aparente, né? A gente um pouco se desviar um pouco disso, no sentido de, será que é isso em essência, né? E o outro aprendizado que eu tenho sobre esse filme é: a falta de maturidade e sabedoria leva à imprudência. Então, por essa imprudência, em um dado momento do filme, esse personagem, o Newman, ele acontece, né, um acidente com ele. Então, assim, a partir disso, toda uma história muda dentro do filme. Então, assim, as pessoas não são aquilo que elas acham que são, né? Esse é um outro aprendizado. As pessoas não são aquilo que as pessoas acham que são, e depois elas se decepcionam com elas mesmas. Então, assim, é um aprendizado que é dentro do filme. Ele está sempre transitando nesse mundo interno, no que o Sócrates fala, no que ele vivencia no dia a dia, né? Chega algum momento de confusão, mas é importante que eles, né, tenham esse momento de confusão para que ele chegue a uma consciência, né, uma resposta dele que ele está sempre buscando em relação a isso. E uma coisa bem interessante nesse filme, que eu tenho como aprendizado desse filme, a importância de você esvaziar sua mente. Viva o aqui e agora. É assim que você vai... É assim que a gente vai, de fato, sair de um pensamento ou uma alienação de massa, vivendo o presente. A gente precisa realmente desligar a nossa mente, porque no nosso dia a dia a nossa mente fica cheia e a gente perde o que está acontecendo ao nosso redor. E quando a gente vivencia o presente, a gente começa a se sentir capaz de fazer muitas coisas na nossa vida. E aí outro ponto: não se preocupe com o que vai acontecer. Simplesmente seja presente no aqui e agora. Às vezes, né, tem um outro aprendizado. Às vezes é preciso a gente enlouquecer, sair dessa normativa para até recuperar a sanidade. Então, assim, outros pontos bem interessantes desse filme. Quem quiser compartilhar em relação ao filme, se sinta à vontade, né? Você que assistiu, pode ser algo que eu já tenha colocado, mas com a sua visão. Se sinta à vontade, né? Se sinta à vontade também de compartilhar essa live com outras pessoas, aprender. Às vezes é uma palavra, um pensamento que faz toda a diferença. Então, o objetivo, né, do circuito de filmes é trazer aprendizados que a gente possa colocar em prática. Cada aprendizado você tem uma ação para colocar em prática esse aprendizado. Essa é a proposta do circuito de filme. Tá? Se sinta à vontade para colocar o que você achar que seja pertinente. E aí o filme fala de vícios, né? Que a gente precisa eliminar: o vício de falar, o vício de interromper os outros, né? A questão de achar que sabe quando não sabe nada, né? Então você precisa se desprender. Então chega um determinado momento do filme que o Sócrates, ele começa a enfatizar isso, e até o próprio Newman, ele começa a passar isso para os colegas da equipe esportista. Então, assim, é bem interessante nesse sentido, porque os outros colegas dele, do time, começou a ver a diferença nele na atuação. Então, a Lorena falando sobre a questão do conflito. Verdade. Porque ele precisa deixar esse velho Newman, né, que esse velho Newman é cheio de medos, para que ele ou ressuja ou suja esse Newman novo,
que ele possa realmente encarar a nova realidade, né, e que ele possa realmente superar nesses novos desafios aonde ele está passando no filme. Então assim, que ele aborta que ele não faz algo porque não tem coragem, e ele começa a questionar quem ele é, de fato. E no momento que ele, e aí até o Sócrates traz a questão da vulnerabilidade, né? O ser vulnerável, né? O se deparar com a vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fragilidade, é você de fato conseguir assumir, né, quem é você e assumir os seus erros, assumir talvez em alguns momentos que você é falho. E nós somos seres humanos, a gente vai errar, é fato, é certo. Então, quando isso acontecer, não se culpe, né? Não seja um algoz de você mesmo, um juiz severo de você mesmo. É importante que você tenha essa consciência, para que isso não se torne algo tão sofrido. Então é importante também, ele fala também o filme, que quando você deixa as emoções tomarem conta, você perde a sabedoria daquele momento. E aí é importante que aí vem a inteligência emocional, a gente ter essa consciência, e para a gente cada vez mais cultivar essa inteligência emocional, a gente precisa estar no presente, que é o que fala esse filme. Então assim, dentro desse a gente cria condicionais na vida. Quando eu conseguir o que eu quero, eu vou ser feliz para sempre. Aí quando você consegue esse algo, pode ser uma casa, pode ser um cargo, e aí você vê que aquilo ele é uma coisa só de um momento específico ali, e você depois há uma sensação de vazio. E o que era o que o Newman sentia em alguns momentos, talvez fosse esse motivo que ele não dormia direito, né? Ele acordava, talvez não tinha paz. Então, talvez esse vazio, apesar de ter tudo, né, entre aspas, esse tudo que talvez se prega na maioria das vezes, ele na verdade ele não tinha. E aí dentro disso, né, aí foi o que a Lorena falou, é a questão que a gente quer viver, querendo viver, no caso o Newman, ele querendo viver, mas com medo de cair. Então esse confronto, né, é preciso largar esse velho Newman, não, esse lado, né, de medo. Medo é importante, tá? Ele nos protege, só que tem um certo nível de medo. Dependendo desse nível, ele pode nos paralisar. Nesse nível já é uma coisa que não é bom para a gente, tá? Então, nesse caso, essa confrontação que ele tem, o Newman velho interno dele e o atual. Então, é preciso. Ele desprendeu desse velho Newman. E aí, em um dado momento, ele tem uma situação física. Então, apesar dessa condição, ele se supera diante disso. E aí vem o meu aprendizado, que a limitação maior nossa é da mente, não física, tá? Se você consegue superar a limitação da mente, você consegue vencer a limitação física ou de qualquer outra coisa que você queira realmente superar. Então assim, e aí vem outros pontos, que é o seguinte, o outro aprendizado. Em tudo que acontecer com você, seja de bom ou seja de ruim, principalmente essa reflexão é importante na questão quando a coisa não vai bem, é se perguntar qual é o propósito daquilo que me aconteceu. Qual é o propósito disso? É se perguntar. Ou também você pode se perguntar, o que eu aprendo com isso? Mesmo possa ser que seja
algo ruim, por exemplo, a questão, né, a pandemia, né, a princípio pode ser algo ruim, mas dependendo do seu posicionamento, pode se tornar algo muito bom. Né? Pode ser a oportunidade da sua vida. Você descobriu algo nesse período e mudou sua vida a partir disso. Então, assim, é importante, né, que a gente tenha essa visão do positivo nesse momento. Outro aprendizado bacana do filme foi: quem tem dificuldade de amar é quem mais precisa de amor. Então, assim, dentro dessa talvez as pessoas que você vê do seu meio, da sua família, que meio for, se você perceber isso, são as pessoas que mais precisam de amor. Você entendendo isso, enxergando dessa forma, você não vai sentir raiva, né? Às vezes pode ser a questão dos pais, pode ser alguém próximo a você, que você ama muito, e talvez você ache que não demonstre, enfim. Essas pessoas que você acha que é desafiador para elas, são as pessoas que mais precisam. Essa frase, né, Lorena? Então, quem tem dificuldade de amar é quem mais precisa de amor. Então, essa é uma frase para a gente refletir nessa noite também, que eu, quando ouvi, né, faz muito sentido, pelo menos para mim. Né? Cada um vai trazer sentido, né, de acordo com a sua vivência, o seu mundo, as situações que você vivencia. E o outro ponto bem interessante desse filme é a questão da visão do que é certo do que é errado. Quando se trata de pessoas, é algo muito relativo. Né? O Sócrates ele questiona, né? Ele fala assim, ele fala o seguinte: certo, né, em relação aos outros, certo ao que sabemos, ou certo como vivemos, né? Qual o conceito de certo? Então, assim, a partir disso, como eu falei, é muito relativo de cada pessoa. Claro que você precisa pegar algo que seja mais concreto para você ter um norte na sua vida. Né? Com isso você, né, vai se orientar, mas uma outra parte você tem que relativizar. Ainda mais quando se trata de pessoas. Né? Cada um tem uma forma de sentir o mundo. Tem pessoas que são mais visuais, tem gente que são mais sinestésicas, sente mais, escuta mais, tem outras que pensam em detalhes, tem outras que são mais impulsivas. Então, assim, a gente precisa respeitar essas individualidades, né? Esse certo. Eu sempre falo que não existe certo nem errado, existe o que funciona para você. Então, a Lorena falando, tem pessoas que machucam as outras por vezes, achamos que ele é ignorante ou algo do tipo, mas não é isso. Essa pessoa pode estar muito machucada e esteja agindo de tal forma para se proteger. E realmente a gente não tem aquele ditado que às vezes a gente ataca querendo se defender, né? A gente fere o outro porque a gente está ferido. Então, nesse sentido, é importante a gente ter essa noção. Sim, Lorena. Então, assim, é importante que a gente possa ter esse olhar, né, do que é certo e errado. Então, assim, você tem a sua visão, claro, e você respeita o outro, e você pode trocar, né, essa experiência, né, entrar em empatia com esse outro. E aí vem a questão que eu falei do conceito de autorresponsabilidade também, né, você assumir a responsabilidade pelas suas ações, pelas consequências das suas ações. Como esse filme é de desconstrução. E a sabedoria é agir. Né? Diferente que se pensa que é um conhecimento ali, você simplesmente sabe. Não, sabedoria é agir. E aí vem um outro aprendizado bem interessante. A tristeza não está na morte. Né? Aí vem a questão da importância, o quanto é importante viver. A tristeza não está na morte, e sim de não aproveitar a vida. Será que você está valorizando a sua vida? Será que eu estou valorizando? Será que eu estou com medo? Então alguns questionamentos. Quem tem medo da morte talvez não esteja vivendo, né, como
acha que deveria ou gostaria de viver melhor de outra forma e, enfim, por uma série de medos, por uma série de crenças, por talvez o dia a dia, a pessoa não consiga viver. E aí, Carla, seja bem-vinda. Aí é importante falar o seguinte: todo medo vive no passado e no futuro. Então, assim, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma espada e cortar isso. Claro que é metaforicamente. Mas que todo medo vive no passado ou no futuro. Então, só lembrando que, em um nível, o medo é bom para nos proteger do perigo do desconhecido. Antônio, seja bem-vindo. Mas, no momento que ele começa a paralisar, então esse medo não é bom, já deixou de ser bom, tá? Então, assim, é importante que a gente valorize a vida que a gente leva, porque assim a gente não vai ter medo da morte, a gente não vai achar essa questão triste a morte, mas vai achar triste a vida que a gente não valoriza. E, como eu falei, o nosso propósito maior, com certeza, é servir aos outros. E nesse filme fica mais forte isso. E devemos ter amor no que fazemos. E o Newman, ele mostra isso, essa paixão, esse amor pelo que ele faz. Então, encontrar esse amor nesse dia a dia, né? Tanto no que a gente faz, tanto no servir aos outros. E aí uma frase que é marco desse filme, tá? Vamos dizer assim, que a felicidade não está na chegada, não está no destino, mas sim no percurso, na caminhada. Nesse processo que a gente vivencia. Então, a felicidade está na jornada. Então, muitas situações a gente está muito preso ao resultado final. A gente acaba, por exemplo, às vezes, a gente não aproveita o momento, talvez, com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, buscando tanto aquilo. Então, essa jornada é aproveitar esses pequenos momentos com a família, né? Essa coisa de poder sentir, ver o mar, sentir o perfume da natureza, ir para a natureza. Talvez esses pequenos momentos sejam o momento, essa jornada. Às vezes não é o que você alcançou, o que você realmente colocou como meta final. Maria, seja bem-vinda. Então não existe o início, não existe nenhum fim, existe só o caminho. E com essa determinação e persistência, a gente vai seguir em frente, né, esses desafios, mas sempre aproveitando, sempre vivenciando esse aqui e agora. Então, assim, eu não posso controlar o que acontece comigo, mas eu tenho um comando sobre os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas emoções. Eu não tenho controle do que acontece comigo, mas eu tenho esse comando em relação a essas coisas. Então você está no comando da sua vida, você está no comando do seu barco. Para onde esse barco está indo? Você está tendo propósito na forma de viver? Então é uma pergunta que eu deixo aqui nessa live, né, em relação a propósito. Quando a gente tem propósito, a gente dá sentido à vida que a gente está levando. A gente dá qualidade. Tira o medo da morte, tira o medo do dia a dia e começa a vivenciar. Assume a vulnerabilidade, que é a questão que eu não sou perfeito, que eu vou errar, que talvez eu vou falhar, mas está tudo bem, eu estou no caminho, eu estou no processo. Então, assim, não desperdice a sua vida querendo entender a vida, simplesmente viva. A vida é um paradoxo, ele é a lógica.
Então, assim, que você possa ter os motivos certos para as coisas, as metas que você colocou para você. Porque o filme traz assim, às vezes queremos certas coisas, às vezes por motivos errados. Então, assim, às vezes uma pessoa pode casar por medo de ficar sozinha. Às vezes até uma situação, não é uma química, não existe uma série de coisas que não existe, mas pelo medo de ficar sozinha, ela pode aceitar, né, o se casar. Dei um exemplo. Ou então uma situação de talvez ter algo, uma carreira bem sucedida, por questão talvez de dinheiro, talvez seja por motivos errados, e aí ele deixa a família de lado, e aí com o tempo, né, ele não vê as filhas ou os filhos crescerem. Quando ele chega naquele objetivo, ele vê que foram por motivos errados, né? Não era bem dessa forma e não era para ser assim, nessa estrutura, nessa situação, poderia ser diferente. Então, assim, para essa noite, pode se sinta à vontade, vocês que estão, né, talvez entrou depois, não sei se vocês assistiram o filme, se sinta à vontade. A proposta do circuito de filme é compartilhar aprendizados, não, apesar de eu estar à frente aqui, mas vocês participarem também, colocando a visão de vocês, seja em cima do que eu falei, seja em cima do filme, talvez vocês assistirem, enfim, que você possa, esse momento seja um momento de reflexão. Então, fazendo um resumo desses aprendizados de hoje, em relação a esse filme, Poder Além da Vida, a importância de a gente viver o aqui e agora. A felicidade está na jornada, não no destino. Que a gente possa ter a consciência, né? A gente possa ampliar nossa consciência, que a gente possa acordar o mais cedo possível para a nossa vida, para a qualidade, para o estilo de vida que a gente está levando hoje. E que a gente possa rever talvez os motivos que a gente está colocando metas na nossa vida. Rever, refletir. E o nosso maior limite, né, limitador está aqui, é a mente. Às vezes você pode ter até um limitador físico, mas não é essa que vai te limitar. É isso aqui, ó. É a mente, a sua mente que vai te limitar. Porque você é capaz, você pode e você consegue. Se você realmente quiser aquilo que você colocou como meta, você pode, você tem total habilidade, total capacidade de alcançar. Então, se permitir a isso. E sabedoria é agir, é colocar esse conhecimento em prática. Então, não corra o risco de estar o tempo todo, né, colocando conhecimento, mas compartilhe. A maior forma de aprendizado que você pode ter é compartilhando o seu conhecimento. Você lendo é um percentual, você escutando um outro percentual menor. E quando você compartilha, conversa, né, traz um diálogo como esse de aprendizado, você aprende muito mais. A Lorena contribuindo aqui. O filme fala também que temos que ter um ponto de equilíbrio para tudo. Então, limpar a mente, né, tem esse ponto de equilíbrio. Então, o nosso dia a dia, né, nosso dia a dia gera esse lixo. E esse lixo acumulado é o que trava a gente, como está falando a Lorena. Então, a gente precisa esvaziar a mente para isso, que é um outro aprendizado que eu trago para vocês. Né? É o esvaziar a mente, baseado nesse filme. É preciso. Para que a gente possa, para que esvaziar a mente? Para que a gente possa viver o presente, que a gente possa ver o que está acontecendo ao nosso redor. Porque se a gente passa pela vida sem enxergar o que está ao nosso redor, a gente está o quê? A vida está escorrendo, né, entre os nossos dedos, no dedo da nossa mão. É importante que a gente possa
viver no aqui e agora e tenha um propósito maior, porque desafios vão acontecer, como o filme mostra. Veio o desafio para o Nilman, mas ele foi, como ele gosta muito, né? Ele tem uma paixão por aquilo que ele faz, e ele aprendeu que a questão de servir ao outro, ao próximo, é importante. Então esse é o aprendizado nessa noite. Quem quiser contribuir, né, se sinta à vontade. Eu quero aproveitar esse momento, falar que toda quarta-feira a gente está aqui, né, cada semana um filme. A Simone estava junto com a gente combinou, né, aquela questão de trabalho. Ela vai, uma vez no mês, ela vai estar participando junto com a gente, né, bem interessante também a participação da Simone, colocações excelentes. Então, assim, ela vai estar, né, mas esse é o propósito, sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário. Amanhã também tem uma live sobre desemprego, saúde emocional e também novas oportunidades. Qual o objetivo que eu criei essa live? No intuito de trazer consciência e mostrar para vocês, ou para você, ou para alguém que próximo a você, que tem muitas oportunidades. Aonde existe um mundo da era digital, que até as empresas elas acataram isso. Ou seja, talvez você já trabalhe, mas você está pensando em algo maior para a sua vida, um retorno extra. Isso pode se tornar, iniciar como algo extra, mas você pode criar uma habilidade, né? A questão profissional hoje ele é vista como habilidades. Você tem condição de criar habilidades. Você pode dizer assim para mim: Whindersson, eu não sei mexer nada em internet. Você pode, nessa live, você vai entender que você tem a condição de desenvolver essa habilidade, tá? Então esteja aqui, manda o convite amanhã dessa live. É bem interessante saber o quanto de oportunidade na era digital, o que talvez a questão do desemprego talvez esteja causando, e a questão o quanto é importante de ter saúde emocional nesse momento, né, nessa pandemia, e enxergar novas oportunidades. A gente pode estar num momento de sofrimento tamanho que a gente não enxerga um palmo à nossa frente. Só que deve estar cheio de oportunidades, a gente não consegue ver porque a nossa saúde emocional não está legal em alguns momentos, ou alguém que você conhece não esteja. Então esse é o propósito amanhã dessa live, nesse mesmo horário, e também o canal do YouTube, Whindersson Moraes Coach, o link está na bio, você pode ir lá, né, pode compartilhar, se inscreva se não se inscreveu, e é isso, gente, crescer e contribuir, é isso que eu incentivo a cada um de vocês, que vocês possam estar compartilhando isso também. Como eu falei, esse compartilhar aprendizado é a melhor forma de você ter aprendizado, né, internalizar para você, tá? Agradecer, parabenizar cada um de vocês por estarem aqui, poderem estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui. Gratidão. Então, boa semana para vocês. Então, até amanhã, quinta-feira, e se Deus quiser, Ele quer com certeza. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau.